alguns ainda, mas eles vão chegando, tá? E a gente vai aí aos pouquinhos. Se precisar voltar, eu vou voltando na explicação, tá bom? Então, ó, lembrando, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham ficado naquela sensação de que não entendeu direito, de que precisa ver de novo, é só me falar que eu volto com o assunto e explico, tá? Pode interromper, de fato, a aula, pode ligar o microfone e falar no microfone, que eu prefiro até mais do que no chat, tá bom? Então, não se sintam, não fiquem aí sem graças, não. Então, olha só, nesse primeiro momento, nós vamos rever aí o assunto sobre a vinda da família real e a corte portuguesa. Por que eu vou novamente voltar nesse assunto, né? Porque eu já expliquei ele diversas vezes. Primeiro, que eu vou usar uma ferramenta nova para poder fazer de novo essa explicação, né? Que vai ser o uso aí do telecurso. Então, vai ser um novo jeito, um novo olhar para esse assunto. E mesmo porque, além disso, eu preciso de fato voltar nesse assunto, porque ele é um assunto base aí para o nosso primeiro capítulo do módulo 3, que é sobre o primeiro reinado, tá bom? Então, tá todo mundo me escutando aí direitinho, bonitinho? Fala aí para mim. Dá para escutar, Então, tá bom. Qualquer coisa, vocês me avisem. Deixa eu botar o link lá em cima. Peraí. E tem hora que eu salvo as coisas, tem hora que eu não sei o que eu faço, que ao invés de deixar o troço aqui, eu vou fecho. Só Deus para ter paciência comigo. Pronto. Então, ó, nós vamos rever aqui o assunto sobre a vinda da família real corte portuguesa. Presta bastante atenção, porque se ainda ficou alguma dúvida, né, alguma coisa pendente referente a esse conteúdo, a gente vai aproveitar esse momento agora para sanar essa dúvida, tá? Então, ó, deixa eu aqui apresentar o nosso telecurso. Deixa eu falar um pouquinho sobre o telecurso. O Telecurso 2000 foi tipo um programa, né, que a Globo fez, de inserir de forma diferente os conteúdos na vida do aluno. Então, esse telecurso, ele era utilizado, ainda deve ser muito utilizado no SESC, no SENAI, tá? Como forma aí, como material de trabalho dos professores. Como eu falei para vocês, o telecurso, ele traz o assunto para a nossa realidade, né? Ele acaba também representando o assunto, o que é muito bacana de ver, o que nos dá assim, uma outra ideia sobre a temática, tá? Então, ó, deixa eu apresentar aqui para vocês. Vou até ver se eu escolhi o correto, porque tem uma embola, mas qualquer coisa eu volto. Tá todo mundo aí enxergando direitinho? Ó, vou aumentar. Tá tudo certinho? Fala aí para mim. Crianças? Tudo certo? Tá certo. Tá, então tá bom. Certo. Então, ó, esse nós iremos rever o assunto da vinda da família real e a corte portuguesa, hein? Deixa eu iniciar. E eu separei dois, eu tenho até que ver se é esse mesmo, que são... Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 14. Bons estudos! Independência ou morte! Garanto que você já ouviu essas palavras antes. Não ouviu? Acho até que você sabe quem deu o grito da independência. E quando? Agora, você sabe como e por que a independência do Brasil aconteceu? Esta é a história que nós vamos investigar hoje. Até logo. Quem proclamou a independência do Brasil? Dom Pedro I. Dom Pedro I. Qual é a data da independência do Brasil? 7 de setembro de 1822. 7 de setembro de 1822. 7 de setembro de 1822. Pois é, o Porto do Rio de Janeiro teve um papel importante na história da independência. Foi aqui, neste porto, que a família real portuguesa desembarcou em 1808. Vamos ver agora o porquê dessa mudança da corte de Portugal para o Brasil. No
começo do século XIX, a Europa toda estava envolvida na guerra contra a França. Quem detinha o poder era Napoleão Bonaparte. Um dos objetivos de Napoleão era conquistar a Inglaterra. Para conseguir este objetivo, Napoleão decretou o bloqueio continental. Isso queria dizer que todos os países do continente europeu estavam proibidos de negociar com as ilhas inglesas. O que a guerra entre franceses e ingleses tem a ver com a nossa história? Sim, Portugal tinha uma longa tradição de amizade e comércio com a Inglaterra. Por outro lado, não podia enfrentar o exército francês sozinho. Por isso, a solução encontrada pelo rei Dom João VI foi vir para bem longe, para o Brasil, colônia portuguesa na América. Aqui ele poderia continuar suas relações comerciais com os ingleses. Napoleão, ocupado com a guerra na Europa, não podia pressionar o rei numa região tão distante. Foi assim que começou uma história que todos sabemos onde foi dar. Mas para entendê-la bem, a gente tem que investigar. Em março de 1808, a corte chegou ao Rio de Janeiro, a sede da América Portuguesa. Não se sabe exatamente quantas pessoas vieram com a família real, mas vários estudiosos estimam entre 10 e 15 mil pessoas. Eram ministros, funcionários públicos, nobres e religiosos. Toda essa gente importante foi recebida com muita pompa e muita festa. Mas a cidade não estava preparada para acomodar todo mundo. E o que acabou acontecendo foi que muitas famílias foram deslocadas para dar lugar aos novos moradores. Outros problemas chamaram a atenção de Dom João VI. A América Portuguesa era formada por regiões que tinham poucos contatos e pouca integração entre si, o que poderia resultar na divisão da colônia em vários países diferentes. A intenção de Dom João VI e seus ministros era de centralizar no Rio de Janeiro a administração colonial. Dom João VI tinha motivos para ficar preocupado. Afinal, há bem pouco tempo, no final do século XVIII, a coroa portuguesa tinha tido que enfrentar dois movimentos que contestavam a dominação colonial. A Conjuração Mineira, em Vila Rica, Minas Gerais, em 1789, e a Conspiração dos Alfaiates, ou Conjuração Baiana, em Salvador, em 1798. Antes da chegada de Dom João VI, as regiões da América Portuguesa estavam distantes, afastadas. Tanto é que as revoltas na Bahia e em Minas foram acontecimentos regionais, que propunham mudanças locais. A partir da chegada da corte, a coisa mudou de figura. Um importante grupo de proprietários, comerciantes e funcionários começou a se interessar pela permanência da família real no Brasil e pela criação de um império americano. Para a construção desse império, era necessário estabelecer relações econômicas com outros países. É com esse objetivo que Dom João VI assina a abertura dos portos às nações amigas. Este porto aqui é muito movimentado, né? Quantos navios mais ou menos atracam por dia? Uns 30 navios. 30 navios. E de que países são esses navios? São diversas nacionalidades, né? Esse daqui atrás, por exemplo. Esse é panamenho. Do Panamá. E esse aqui no nosso lado direito? Esse é grego. Da Grécia. Da Grécia. Que tipo de mercadorias que chegam no porto? São diversas mercadorias também que entram e saem do porto. Por exemplo? Granéis, trigo. Bobinas de papéis, temos produtos químicos. E quantas toneladas entram e saem do porto por dia? 350 mil toneladas. 350 mil. Quanto que representa em dinheiro por dia essas mercadorias? A base de 40, 50 milhões de dólares. Toda essa movimentação, na verdade, começou em 1808, quando Dom João VI assinou a abertura dos portos às nações amigas. Todo o comércio exterior era feito através dos portos. E todos os portos brasileiros podiam fazer comércio com países diferentes. Se o objetivo era inaugurar sua estadia no Brasil com chave de ouro, Dom João tinha acertado em cheio.
Andando pelo centro velho do Rio, a gente pode ver que Dom João VI levou a sério o propósito de transformar a cidade numa verdadeira capital. Vamos dar uma olhada nos postais aqui nessa banca de revista. E aí, chefe, posso ver aqui? Olha só, vamos ver alguns dos melhoramentos que a presença da corte portuguesa trouxe para a cidade do Rio de Janeiro. Olha só. A Biblioteca Pública, a Academia de Belas Artes, o Jardim Botânico, a Academia Real de Marinha, a Academia Real Militar. E nós temos também aqui ilustrações feitas por artistas da missão francesa que vieram para o Brasil. Sem contar os cientistas e botânicos que viajaram pelo interior, estudando e desenhando a fauna e a flora. Além disso, Dom João doou sesmarias. Estimulou a imigração, abriu estradas, conseguiu reunir no Sudeste, em torno da... Queria ser só um minutinho. Tem alguém pedindo para entrar? Será? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Não. Qualquer coisa me avisem, tá? Estão escutando direitinho a apresentação do telecurso? Tamo, tá bom. Bom, só para cortar rapidinho, é bom que vocês estão vendo de fato o centro do Rio, né? O porto. Então tá bom, vamos continuar, se alguém estivesse pedindo para entrar. Corte, um grupo de proprietários, comerciantes e funcionários interessados em sua permanência no Brasil e na criação de um império americano. E, graças aos tratados de aliança e amizade e de comércio e navegação com a Inglaterra, abarrotou os mercados brasileiros de produtos ingleses. Hello! Eu estou fazendo uma pequena participação no século XIX, porque I study by day and trabalha by night. Look, the wonderful mercadorias, tecidas, calçados, crystals, vidras, louças, and porcelain, todos diretamente da Inglaterra e bem baratinhas, because eu pagar imposto pequenininho. Se you estiver interested, my name is Mary Starr. Mas se a região sudeste ia bem obrigado, o mesmo não acontecia aqui no Nordeste. Em 1817, estoura em Recife e em Olinda a Revolução Pernambucana. Esse movimento foi inspirado nas ideias da Revolução Francesa. Em outras palavras, era um movimento republicano. Os revoltosos chegaram mesmo a proclamar a República dos Lavradores, que durou 75 dias e foi derrubada pela coroa portuguesa. Quando a Revolução Pernambucana estourou, o Brasil não era mais uma colônia. Em 1815, Dom João havia levado a antiga colônia a Reino Unido, a Portugal. Éramos agora a sede do governo português. Essa situação satisfazia os brasileiros que se beneficiavam da política de Dom João e os portugueses que moravam no Brasil. Já em Portugal, as coisas não iam tão bem assim. Em 1820, estoura a Revolução do Porto. As elites portuguesas estavam descontentes, sentiam-se abandonadas pelo rei e prejudicadas pelo fim do pacto colonial. Exigiam que Dom João e a família real voltassem a Lisboa e que o Brasil fosse recolonizado imediatamente. Mais uma vez, o rei de Portugal ia enfrentar o mar. Mas Dom João não estava disposto a recolonizar o Brasil. Voltou a Portugal, como exigiam seus súditos, mas deixou aqui seu filho, o príncipe Dom Pedro. Sem um representante da família real, o Brasil podia tomar o rumo das outras colônias americanas, fazer uma revolução
e proclamar a República. O resto da história eu mesmo posso contar. O grupo que apoiava Dom Pedro era o mesmo que apoiava o pai dele. Esse grupo não queria a República. Tinha medo que numa guerra de independência o país se dividisse. Também havia muito receio de rebeliões de escravos. Por outro lado, cada vez mais brasileiros queriam a independência, como nós podemos ver por esses jornais da época. A pressão das cortes portuguesas pela recolonização aumentava. Elas exigiam a volta imediata de Dom Pedro a Portugal. Só havia duas opções: independência ou volta. E foi assim que, em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho do Ipiranga, o príncipe Dom Pedro resolveu dar o seu famoso grito e, em seguida, ser sagrado imperador do Brasil. Mas fica sempre uma perguntinha no ar, não é? Por que Império do Brasil e não República do Brasil? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, vimos que em 1808, o rei de Portugal, Dom João VI e toda a corte vieram para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte. Aqui, Dom João encontrou as províncias da colônia muito desunidas e adotou uma política habilidosa. Concentrou a sede do poder no Rio de Janeiro e passou a oferecer terras e vantagens comerciais para quem se estabelecesse na região. Acabou com o pacto colonial, abrindo os portos. Estimulou a educação, a cultura e as artes. Em 1817, aconteceu a Revolução Pernambucana em Recife, que queria a independência e a república. Dom João enviou forças para reprimir o movimento. Em 1820, estourou a Revolução do Porto, em Portugal. Os revoltosos pediam a volta da família real e a recolonização do Brasil. Dom João voltou, mas deixou seu filho, Dom Pedro, tomando conta do país. 2 anos depois, em 1822, Dom Pedro proclamou a independência e foi coroado imperador do Brasil. Então, pensaram na minha pergunta? Por que toda a América Espanhola se dividiu em várias repúblicas depois da independência e só o Brasil virou império? Veja o que o seu livro tem a dizer sobre isso. E até a próxima. Pronto, crianças. E aí? Pergunto a vocês a pergunta que ele fez. Por que será que todas as outras regiões que eram colônias, né, após a independência, se tornaram uma república e o Brasil se tornou império? Nós já até falamos sobre isso. Por quê? Por que isso aconteceu no Brasil? Por que no Brasil foi diferente? Quem sabe, quem arrisca uma resposta? Fala aí para mim. Quem arrisca? O Brasil foi diferente porque Dom Pedro ia ficar no Brasil para ser o rei. Então, mas olha só. Porque é um povo diferente. Mas a pergunta ainda não é bem isso, João. É tipo isso assim, ó. Por que após a independência, por exemplo, a América Espanhola, né? A América Espanhola, quando conseguiu se livrar da Espanha, ou se tornaram independentes, eles implantaram a República. Que horror, hein? Os Estados Unidos, quando conquistaram a independência, eles implantaram a República. E por que no Brasil foi diferente? Por que quando nós conquistamos a independência, nós não implantamos uma república? Nós implantamos o império. Porque o Brasil era um país pouco desenvolvido, o Brasil precisava de um desenvolvimento maior. Não, ainda não é isso. Tem a ver com o movimento de independência. Tem uma diferença básica, a gente até falou sobre isso. Por que nós fomos diferentes? Porque o nosso movimento de independência não foi popular, crianças, né? Quem é que realizou o movimento de independência no território brasileiro, né?
foi o próprio sucessor do trono, Dom Pedro. Né? Dom Pedro I, ele fez aí o movimento de independência. Então, qual foi a ideia de Dom Pedro I ao fazer esse movimento? É dar continuidade à monarquia hereditária. E por que isso, né? Para se manter no poder, para manter a sua família no poder, tá? Então, uma das explicações para a gente ter implantado um império e não uma república foi muito por conta disso. Porque o movimento de independência do Brasil não foi um movimento popular, foi um movimento de um sucessor do trono, né? Foi um movimento da elite. Então, qual foi já o pensamento desse sucessor do trono? Se manter no poder, manter a sua família no poder, né? Tanto é que quando foi elaborada a primeira Constituição do Brasil, né, aí pós a independência, em 1824, uma das coisas que reforçava essa Constituição foi a monarquia hereditária. Né? A Constituição reforçou a monarquia hereditária, que o regime político iria continuar sendo esse, tá? O poder sendo passado de um membro da família para outro, né? Ou de pai para filho, como muitos gostam de falar. Então, o nosso assunto agora... Gostaram do telecurso? Foi legal. Bem bacana, né? Porque o bom do telecurso que ele utiliza imagens reais, né? Para poder explicar fatos históricos, por exemplo, né? Vendo o telecurso, você de fato aí visualiza o que é um porto, né? O que significa a abertura dos portos, o que entra e sai desse porto, né? Então, é bem bacana por conta disso. Então, ó, esse primeiro telecurso foi para visualizar e rever novamente, né, o porquê da vinda da família real e a corte portuguesa, e como é que foi esse governo de Dom João, quais foram as melhorias na cidade, e como é que as províncias do Brasil se sentiram com o governo de Dom João. Então, nós vimos que nós tivemos uma evolução muito grande, né, após a gente se tornar sede do governo português, e, ao mesmo tempo, nós tivemos também desenvolvimentos não tão bons assim. O Sudeste ele acabou sendo muito mais favorecido do que as outras regiões do território brasileiro, e, inclusive, houve a Revolução Pernambucana por conta disso, né? Fazendo aí a reclamação que essa melhoria, né, que a urbanização, né, e a modernidade acabava só chegando aqui na região Sudeste e não alcançando as regiões do Brasil, por conta da sede do governo ser aqui no Rio de Janeiro. Aí agora o nosso assunto, vamos dar início ao primeiro reinado. O que vem a ser o primeiro reinado? É o governo de Dom Pedro I, após aí o grito de independência. Então, quando Dom Pedro I declara o Brasil independente, ele instaura aí, né, o Império, aonde nós temos ele como o nosso primeiro governante, como o nosso primeiro imperador, dando início ao primeiro reinado. Então, eu separei aqui um slide, eu vou apresentar para vocês, e vou explicar ponto por ponto desse slide, falando sobre o primeiro reinado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só vocês aí ligarem o microfone e me falar, tá? Na hora aí que eu volto, explico novamente, não tem problema nenhum, não. Antes de eu passar o slide, quando o Brasil se tornou independente, não houve aí grandes modificações na estrutura, né, na base social e econômica do Brasil, não, tá? O Brasil se tornou independente, mas a escravidão continuou, né? O grande latifúndio monocultor, né? As grandes fazendas produzindo somente um só produto, continuaram. O mercado voltado à produção, a produção voltada ao mercado externo também permaneceu. A independência, ela não fez grandes alterações no cotidiano do Brasil, não. E a independência também do Brasil não foi aceita em todo o território brasileiro. Muitas províncias não aceitaram a independência do Brasil. Ué, professor, mas por quê? Como assim? Porque nós tínhamos regiões do Brasil
que defendiam a volta aí de Dom João VI, né? Na verdade, a volta do Brasil como sede do governo português. Além disso, né, o Brasil também teve que lutar pelo reconhecimento da independência, né, com relação aí o reconhecimento em relação a outras nações. Então, teve aí negociações para esses territórios, para essas nações estrangeiras, aceitarem o Brasil como nação, não mais como colônia. Os Estados Unidos, por exemplo, foram o primeiro a reconhecer a independência do Brasil. E eles não cobraram, né, cobraram no sentido de não cobrar um valor para dar esse reconhecimento do Brasil como uma nação. Eles apoiaram aí a independência do Brasil, interessados, né, numa possível aí aliança, numa força contra a Europa. Então, olha como os Estados Unidos, já desde lá de trás, né, eles eram muito, muito espertos, né, muito, muito sábios. Então, o que eles fizeram? Apoiaram a independência do território brasileiro, visando, né, uma força contra a Europa, porque o interesse dos Estados Unidos era se tornar uma grande potência, tá? A Inglaterra, por sua vez, só reconheceu a independência do Brasil após deixar acordado com o Brasil, né, a exigência da permanência do Tratado de 1810. Que tratado foi esse? No Telecurso 2000 até falou sobre esse tratado, né, que era um tratado que favorecia os produtos ingleses, a entrada dos produtos ingleses no território brasileiro. Então, os produtos ingleses, nesse tratado, pagavam menos imposto ao governo brasileiro, né, menos imposto ao governo português, perdão, e o produto inglês acabou sendo, em maioria, dentro do território brasileiro. Então, qual foi a exigência da Inglaterra para reconhecer a independência do Brasil? Que o Tratado de 1810 permanecesse e facilitasse a entrada dos produtos ingleses dentro do território brasileiro, pagando menos imposto ainda, tá? Então, ela daria o reconhecimento, ela aceitaria aí a independência do Brasil, né? Aceitaria, quando eu digo aceitaria, reconheceria o Brasil como nação, mas em troca desse reconhecimento da Inglaterra, eles queriam aí a continuidade do Tratado de 1810. Então, além disso, né, eles queriam também, ficou acordado também, que o Brasil desse fim de forma gradual, né, de forma progressiva aí, à escravidão. Por que eles queriam o fim da escravidão no território brasileiro? Porque os ingleses eram muito bonzinhos, adoravam os negros. Não, nada disso. Os ingleses tinham interesse aí de implantar as suas indústrias, as suas máquinas, a sua mão de obra especializada dentro do território brasileiro. E a escravidão estava atrapalhando esses planos da Inglaterra, porque, afinal de contas, o grande fazendeiro, ele tinha o escravo a custo de nada, né? Ele não ia abrir mão de ter um escravo de graça, vamos dizer assim, né, para o trabalho escravo. Ele gastava dinheiro comprando aquele escravo, mas ele ficava aí o resto da vida desse escravo sem pagar absolutamente nada. Ele não ia abrir mão desse trabalho escravo para poder pagar, né, um valor numa máquina e pagar o valor de uma mão de obra especializada para saber lidar com aquela máquina. Então, assim, a escravidão estava atrapalhando os planos da Inglaterra com relação a trazer para o território brasileiro a industrialização. E Portugal, por sua vez, só aceitou a independência do Brasil, só reconheceu o Brasil como nação em 1825, e mediante o pagamento de uma alta indenização. Portugal cobrou um valor para aceitar, né, para reconhecer o Brasil como nação, a independência do Brasil. Então, vou apresentar para vocês os slides, falando sobre o primeiro reinado. Ai, meu Deus. Deixa eu passar aqui para o... Olha só. Ai, meu Deus. Aqui o slide já inicia mostrando
aquela ideia de Montesquieu, lá no movimento iluminista, né? Que foi a ideia de dividir o poder em três aí, né? Em três setores. O poder judiciário, que era o poder de julgar os conflitos existentes. O poder executivo, que era de administrar e executar as leis. E o poder legislativo, que era poder de criar as leis. Então, para Montesquieu, o governo, um governo moderno, né, um governo de um território independente, deveria ser dessa forma. Então, quando o Brasil aí se torna império, se torna independente, seria necessário que ele, Jesus, seria necessário que ele seguisse esse modelo de país civilizado, tá? Olha só, deixa eu voltar aqui que eu fiz um N. Nós iremos ver agora, né, o Brasil Império. O Brasil Império aconteceu de 1822 a 1889. O Brasil Império, ele é dividido em 3 períodos. O primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Nós iremos falar do primeiro reinado nesse momento, que é o nosso primeiro assunto aí do módulo 3, perdão. Então, vamos lá. Então, ó, primeiro reinado. Deixa eu descer logo isso tudo. Eu tenho uma raiva desses slides, desse negócio, mas... Primeiro reinado aconteceu de 1822 a 1831. Após a independência do Brasil, o novo governo garantiu a unidade territorial do Brasil. Isso significa o quê, né? Preocupado aí com a desvinculação das províncias, né? Logo Dom Pedro I garantiu aí a unificação de todo o território brasileiro. Então, todas as províncias do Brasil estavam vinculadas aos mandos de Dom Pedro I. Garantiu também a instalação de uma monarquia representativa. Isso quer dizer o quê? O imperador mais a Assembleia Constituinte. Então, o imperador no comando, cercado pelos parlamentares, tá? A Assembleia Constituinte foi organizada antes da independência. Qual era a composição da Assembleia Constituinte? Ela era composta por 90 deputados, representando 14 das 19 províncias brasileiras. Quem eram esses deputados? Era a elite econômica e intelectual do Brasil. Então, qual foi logo a ideia de Dom Pedro I? Ter representante de cada província ao seu lado. Era uma forma de fazer aí a unificação territorial, né? Foi uma forma aí de unificar todo o território brasileiro. Então, cada província tinha o seu representante próximo ao imperador. Quem era esse representante? Eram pessoas poderosas de cada região, né? Grandes fazendeiros, grandes agricultores, grandes comerciantes. Bem, parte intelectual do Brasil, quem eram aí? Era o setor agroexportador, o clero, altas patentes militares, altos postos do funcionalismo do governo, grandes comerciantes e profissionais liberais. Essas pessoas é que rodeavam Dom Pedro I. Alguma divergência entre os deputados da Assembleia Constituinte. Nós tínhamos 2 partidos nesse período, tá? O Partido Brasileiro, que defendia a monarquia constitucional, então o imperador governando com uma constituição, com a manutenção de Dom Pedro no trono, mas com a participação dos políticos brasileiros na administração, todos regidos pela Constituição. O Partido Português defendia a reunião do Brasil com Portugal. Então, defendiam aí a volta, né, da vinculação entre Brasil e Portugal.
O projeto apresentado pelos brasileiros desagradava os portugueses e ao imperador, porque defendia. Então, olha só, o Partido Brasileiro defendia a limitação dos direitos dos portugueses no Brasil, o fortalecimento do poder legislativo, o que limitava o poder do imperador, que não podia dissolver a Câmara dos Deputados e nem controlar as Forças Armadas. Então, nós tínhamos aí um problema. O Partido Brasileiro, ele defendia a monarquia constitucional. Isso quer dizer o quê? Dom Pedro governando através de uma Constituição. E essa Constituição aí, no caso, ela limita o poder de Dom Pedro I, tá? Porque a Constituição, ela acaba sendo elaborada pelos parlamentares, né? Pelos deputados. Então, a partir dessa ideia, Dom Pedro tem o seu poder limitado. Será que Dom Pedro ficou satisfeito com isso? Não, né? Óbvio que não. Então, olha só. 1823, né? Em 1823, esses deputados se uniram e montaram aí, fizeram uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte tinha como intuito, né, tinha como interesse elaborar uma Constituição para o Brasil. Porque, afinal de contas, o Brasil já tinha se tornado independente, era uma nação, mas não tinha uma Constituição. Então, esses parlamentares se juntaram, formando, assim, a Assembleia Constituinte de 1823, com a intenção de montar uma Constituição, né? O que é uma Constituição? Um conjunto de leis para poder aí reger o nosso território, a nossa nova nação, tá? Só que é o que eu falei para vocês, o Partido Brasileiro, com essa Assembleia Constituinte, com essa elaboração das leis, ela acabava por limitar o poder de Dom Pedro. Nessa Assembleia Constituinte de 1823, Dom Pedro ele não foi convocado, ele não foi convidado a participar. Os parlamentares se uniram sozinhos, né, e começaram ali a rascunhar leis que iriam aí governar o território brasileiro junto com o imperador. Dom Pedro I não gostou nem um pouco disso, né? Ele percebeu que essa atitude, a sua não participação na Assembleia de 1823, e para piorar a situação ainda, né? Essa questão de criar as leis sem o seu aval e ainda dividindo o poder em executivo, legislativo e judiciário, isso não ia dar certo. Isso ia limitar o seu poder. Então, em 1823, ocorreu a Noite da Agonia. Assim ficou conhecida a noite em que Dom Pedro I mandou o exército invadir o plenário da Assembleia Constituinte, onde vários deputados foram presos e deportados, entre eles os irmãos Andrada, José Bonifácio, o patriarca da Independência, Martim Francisco e Antônio Carlos. Então, a Assembleia Constituinte, ela foi derrubada por Dom Pedro I. Dom Pedro I não aceitou essa história de montar uma Constituição sem a sua participação. Então, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823, tá? Mas ele se dizia adepto à monarquia constitucional. Ele destruiu a Assembleia de 1823, mas ele falava que queria, sim, governar com uma Constituição. Agora, é óbvio que ele queria montar, tá, essa Constituição. Portanto, ele nomeou um grupo de 10 pessoas de sua confiança, que ele não era bobo nem nada, para elaborar a Constituição brasileira. No dia 25 de março de 1824, ficou pronta a primeira Constituição do Brasil, que foi outorgada pelo imperador. Isso quer dizer o quê? Que foi concedida pelo imperador, tá? Crianças, agora que veio certinho. Eu vou fazer o seguinte agora com vocês. Nós iremos parar aqui a apresentação, tá? E eu vou dar continuidade na próxima aula e fechar o assunto com o Telecurso 2000. Até esse momento, tá tudo bem? Vocês entenderam aí que a independência do Brasil... Entendeu? Fala aí para mim. Entendeu? Foi? Teve a independência do Brasil. Tá ótimo, hein? Independência do Brasil foi um movimento da elite, né? Viram aí que Dom Pedro I, ao assumir, né, o Brasil, ele luta pelo reconhecimento do Brasil, tá?
Então, nós vamos voltar esse assunto lá na nossa próxima aula, na aula de 11h10, tá bom? Ó, vou estar esperando vocês, hein? Beijos aí, aproveita o intervalo, hein?